Estimados irmãos e irmãs, continuando nossa reflexão, naquele tema bonito, eu amo a minha igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida consagrada. O homem foi criado para a mulher e a mulher para o homem. Contudo, sempre houve e há ainda homens e mulheres que vivem voluntariamente o celibato. Deus ofereceu ao homem a terra, a fim de que ele desenvolva as suas capacidades, assegure a sua existência e se alegre com o produto do seu trabalho. Mas sempre houve e ainda há, na igreja, homens e mulheres que vivem voluntariamente na pobreza e na ausência de bens. Deus deu ao homem liberdade e imaginação. O desejo de procurar na vida o seu próprio caminho e percorrê-lo também. Mas sempre houve e ainda há na igreja homens e mulheres que prometem voluntariamente obedecer a um superior ou a uma superiora. Eles fazem isso por causa da palavra de Jesus dirigida aos pescadores do lago de Tiberíades: vem e segue-me, a qual é mais importante do que todo o resto. São homens e mulheres que descobrem a sua felicidade e que se encontram consigo mesmo na ausência de bens e de família e na escuta de outra pessoa. Muitos homens e mulheres vivem estas regras. Eles querem estar disponíveis para Deus, um sinal de que Ele está presente no mundo humano. Estes homens e mulheres que receberam esse chamamento de Deus agrupam-se em comunidades de vida e serviço. Ao longo da história da igreja, nasceram ordens religiosas e ainda nascem, o mais frequente para responder às necessidades do seu tempo. Para uns, os ofícios e a adoração são as coisas mais importantes. Outros levam a vida ritmada pela oração e pelo trabalho. Outros ensinam e proclamam o Evangelho. Outros ainda juntam-se aos pobres, às crianças que ninguém quer, aos doentes, aos deficientes e aos moribundos. Distinguimos as ordens contemplativas das ordens ativas. Em nossa época, há também comunidades designadas institutos seculares, cujos membros não se distinguem exteriormente das pessoas que os cercam. As ordens e comunidades religiosas denominam-se frequentemente segundo o nome do seu fundador: São Bento, São Francisco, São Vicente de Paulo. Noutros, o seu nome refere-se à sua missão: Filhas da Caridade, Missionários da Caridade, Irmãos das Escolas Cristãs. Cada ordem segue uma regra, que lhe dá uma orientação própria, mas todos têm em comum a obrigação da pobreza e da obediência. 3 prescrições pelas quais se mede a sua fidelidade a Jesus. Chamamos-lhes os conselhos evangélicos. Viver segundo os conselhos evangélicos não é fácil. Quem se decide por eles necessita de anos de provação e exercício antes de se comprometer por um tempo. Já isso nós chamamos profissão de votos temporários, ou para toda a vida, a profissão de votos perpétuos. Quais são esses votos? O voto da pobreza, da castidade e da obediência. Quando a gente faz esses 3 votos, quando a pessoa, o homem ou a mulher, faz esses 3 votos, o que isso significa? Em poucas palavras, Por exemplo, nós, religiosos e religiosas, vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus, todos nós, porque nós optamos de forma bem radical ao seu seguimento. Na pobreza,
Porque nós não temos nada. Nada é no nome de um religioso. Nada. Tudo que tem. Olha, mas eu vi ele andando num carro bonito. Eles moram numa casa bonita. Aquele bem ou é da congregação, da ordem ao qual ele pertence, ou é da igreja, da diocese. A pessoa como tal, ela não possui bem nenhum em seu nome. Nem conta bancária, nem carro, nem imóvel, nada no seu nome. O único bem, e aí varia de congregação para congregação, que a pessoa pode aceitar, é a sua herança, né, proveniente dos seus familiares. Fora isso, ele não pode adquirir de forma nenhuma outro bem em seu nome. O outro voto é o voto da obediência. Acreditamos que Deus, nosso Senhor, fala para nós qual é a nossa missão, nosso compromisso, na escuta assídua, primeiro de sua palavra e depois na pessoa ao qual nós elegemos numa reunião que a gente chama de capítulo. Nesse capítulo se escolhe um membro daquela comunidade para ser o superior. Quando a gente fala superior, não quer dizer que ele é melhor do que os outros em nada. Não. Ele é o primeiro entre os iguais. E ali ele se torna o primeiro, né? Por isso que é superior, o primeiro, principalmente nas observâncias, na vivência do amor, da caridade, da misericórdia. E deve ensinar isso aos outros. Aí a gente obedece em tudo a sua vontade. Claro que a sua vontade, por isso, deve ser passada, permeada, né, pela vontade de Deus na vida dos outros membros da comunidade religiosa. A obediência, ela não é cega totalmente. Sim, precisamos ser muito obedientes, mas ela é também dialogada. Então hoje, os superiores, as superioras, dialogam com seus membros para poderem chegar numa conclusão para a realização de qualquer missão, de qualquer trabalho. E por fim, o voto da castidade. Os religiosos, as religiosas, não se casam nem se dão em casamento, porque é Jesus, é a igreja, o único esposo, a única esposa dessas pessoas. Eles não constituem família, porque eles devem viver totalmente para Deus. A escolha é essa, eu vivo totalmente e exclusivamente para Deus. A gente não pode se apegar a quem quer que seja, em nada, nem na amizade, nem principalmente na relação, não, porque nós somos já todos de Deus. Por isso que um religioso, uma religiosa, não pode ficar muito tempo em uma comunidade, para não criar raízes ali, para não criar muitos vínculos naquele lugar. Quando isso acontece, o risco de se perder essa autonomia, de ser todo de Deus, é muito grande. Então a pessoa, ela é de Deus, vai ali, desempenha um trabalho, uma missão e parte para outro lugar, para outro campo de missão, na certeza de que vai dar continuidade àquele serviço, mas em outro lugar. E o outro que vier substituí-lo, né, ficar em seu lugar, vai dar continuidade àquela missão na mesma identidade do carisma. Por isso que cada congregação tem o seu carisma próprio, para que cada um dos membros, à medida em que vão sendo substituídos, possam dar continuidade na mesma dignidade, no mesmo ato heróico, na mesma dinamicidade, na mesma competência. O carisma é da congregação, é da ordem religiosa, desenvolvido por aquelas pessoas. Quando é o contrário, aí não dá certo. Aí quando um membro sai, o outro vem, não dá conta de continuar aquele trabalho. Porque nós estamos colocando em pauta, em jogo, o carisma particular. Então, o carisma particular, ele existe em função do carisma maior, que é o carisma da congregação. E todas as congregações têm um carisma bastante específico e todos os seus membros
têm a obrigação de cumprir esses carismas. Assim sendo, nenhum religioso, nenhuma religiosa pode criar vínculo com quem quer que seja, por causa desse voto da castidade. Ele vive para Cristo e para a sua missão. Então, tenham todos um bom dia, que Deus Nosso Senhor abençoe muito todos nós, principalmente todos os religiosos e religiosas.